Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Caminhando aos poucos, né? Todo mundo bem? Espero que sim. Comigo também. Para quem ainda não me conhece, é novo por aqui, eu sou carinhosamente chamada Tia Janaína, tá? Que alguns ainda me chamam de tia, mas não tem problema não, tá? Janaína, prazer. Então, vamos lá. Hoje, para iniciar a nossa conversa, né, nós vamos conversar, como a gente estuda o Evangelho, aqui às quartas-feiras, então a gente estuda os ensinamentos de Jesus, certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. O tema da nossa aula de hoje é: eu desejo trabalhar para Jesus, porque a gente estuda tanto, né, sobre os ensinamentos de Jesus, como devemos ser melhores, como Jesus nos ensinou. Ok, mas se trabalhar para Jesus, será que eu tenho esse desejo? Então, esse vai ser o bate-papo de hoje. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer o quê, gente? O que nós vamos fazer? A nossa prece. Isso aí. Todo mundo sabe, né? Então, para fazermos a nossa prece, que hoje a base do nosso estudo vai ser o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Então, eu vou ler do capítulo 20, item 2, o último parágrafo, ok? Bem pequenininho, mas muito importante para a gente hoje. Diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer e só o terminarei quando o dia terminar. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que houvesses querido entrar? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Eis que chegou o momento que recebestes o salário. Empregai-o bem essa hora que vos resta, e nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz da imensidade dos tempos, que para vós constituem a eterna caridade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, agora, vamos rapidamente fechar os nossos olhos, pensarmos nessa figura carinhosa, amorosa, que é o nosso querido Mestre Jesus, e dizermos assim: Senhor, te agradecemos esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome para conversarmos, para refletirmos sobre os teus ensinamentos. E possamos contar com a tua presença e da espiritualidade amiga da casa de Leão Denis, a nos fortalecer os nossos pensamentos e o nosso coração, Senhor. Então, te agradecemos desde já e pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo, a nossa conversa do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, meus queridos. Hoje a aula fala sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Vocês conhecem? Ah, peraí, antes de eu contar, eu já quase esqueci. Qual foi a pergunta do tema da aula de hoje? Eu desejo ser um trabalhador de Jesus? Deixa eu tirar essa daqui. Deixa eu tirar aqui o meu... Daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Quem aqui deseja ser trabalhador de Jesus? Eu vi umas caras aí assim. Ih, eu não quero, não. Ó, opinião de cada um com sinceridade. E aí? Ah, teve gente aí que está interessada em ser trabalhador de Jesus, já tem desejo de ser trabalhador de Jesus. Pois é. Olha, eu também tenho desejo, e é por isso que eu estou aqui, passando essa aula para vocês. A partir do momento que eu aceitei essa tarefa aqui de estar compartilhando, porque eu não ensino nada, eu estou compartilhando com vocês o que eu já aprendi na doutrina espírita. Então, essa oportunidade que eu estou tendo aqui de compartilhar o que eu já aprendi, eu estou me voluntariando a ser trabalhadora da seara de Jesus. Então, eu tenho desejo. Ah, tem que ser só isso? Não. E não precisa ser tarefas apenas dentro da casa espírita para quem quer ser trabalhador de Jesus. Nós podemos ser trabalhadores de Jesus dentro do nosso lar.
na escola, na rua, no curso, aonde nós quisermos. A partir do momento que a gente atende o outro, de que forma for, nós somos candidatos a trabalhadores da seara de Jesus. Entendido? Alguém aí? Tem gente que está com dúvida se quer ser ou não trabalhador, né? Tem gente com dúvida. Não tem problema. Vamos pensando ao longo da nossa conversa aqui. Quando a gente fala que a gente tem desejo de ser trabalhador de Jesus, aí vem a pergunta assim. Espera aí que o meu não está clicando. O que é o verdadeiro trabalhador de Jesus? Para entender, eu tenho desejo, mas o que é, tia Janaína, ser trabalhador de Jesus? O que significa isso? Olha, o verdadeiro trabalhador de Jesus é aquele que sabe ouvir, acolher, ou simplesmente compartilhar um momento de dor ou de alegria com o companheiro, sabe? É a gente estar junto ali do outro, de que forma for, ali fazendo companhia, amenizando de alguma forma a situação daquele outro companheiro. Toda vez que nós estamos atendendo o outro da melhor forma possível, nós estamos sendo trabalhadores de Jesus, certo? Viu? Não é nada difícil, não é nada sobrenatural. A palavra que eu usei. Não é nada fora do comum. É tudo dentro do que a gente pode fazer, certinho? Vão pensando aí se vocês realmente querem fazer parte da seara, trabalhador da seara de Jesus, né? Então, como nós estamos falando do módulo do capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, vocês conhecem essa parábola? Já ouviram falar a parábola dos trabalhadores da última hora? Que a gente fala, né? Parábolas eram tipo historinhas, né? Histórias que Jesus contava, ele queria passar o ensinamento, mas se utilizava ali das coisas do dia a dia ali daquelas pessoas para poder passar os ensinamentos. Não era tão claro como a gente hoje, né? Então, para as pessoas entenderem um pouquinho, ele se utilizava dessa técnica. Então, quando a gente fala para trabalhadores da última hora, a gente pensa o quê? Trabalhadores. Se o trabalho vai de manhã até o final da tarde, eles devem ter chegado ali 5, 4 horas da tarde, né? Por aí. Pois é mais ou menos isso. Então, esse senhor aí que está pagando os empregados, né? Esses rapazes aí que trabalharam na vinha, porque esse homem tinha uma vinha, né? Que era a plantação de uvas. Então, ele precisava de trabalhadores para fazer a colheita, essa coisa toda. Então, lá no início do dia, ele já foi arranjando o pessoal, foi encontrando os rapazes. Olha, gente, aí lá na primeira hora, 8 horas da manhã começava, digamos que 8 horas da manhã começava lá o trabalho. Olha, vamos combinar, vocês trabalham até o final do dia, vou dar um denário. Denário é o nome do dinheiro da época, tá? Ok, fechado. Eles iam lá e ficavam lá trabalhando, né? Tá lá trabalhando. Só que o dono da vinha, ele não ficava só olhando lá, ele andava e procurava mais trabalhadores, né? Ele queria dar oportunidade para todo mundo trabalhar ali. Então, no meio da manhã achou mais alguns e sempre prometia a mesma coisa. Aí já passava da hora do almoço, arranjava mais alguns. Aí ele achou um grupo já lá no finalzinho da tarde, e assim, todo mundo que eu tinha, então ele perguntou assim, olha, por que vocês estão aí o dia todo sem trabalhar e tal? Aí eles, assim, muito simpático, falando assim, não, sabe o que é? Nós estamos procurando trabalho, queremos trabalhar, mas nada nos apareceu. Não tem problema, eu estou aqui. Vocês estão dispostos a trabalhar? Claro, sim, senhor. E combinou com ele, e eles foram lá. Chegaram, sei lá, umas 4 horas da tarde, digamos que a colheita, o trabalho era até as 5, chegaram lá, deram o melhor deles naquela 1 hora ali que eles trabalharam. Terminou o horário. Então, todos eles vieram para receber o pagamento. O dono da vinha falou para o seu secretário, né, que meio que reunia todo mundo, olha, comecem com os últimos que chegaram até os primeiros. E os últimos que chegaram, um denário, um denário. Aí chegou o último grupo, que foi aqueles que chegaram primeiro. Aí falava assim, ué, aqueles lá chegaram por último, o senhor deu um denário. A gente trabalhou o dia todo, o senhor está dando só um denário? Por quê? Olha só, qual foi o combinado? Quando eu chamei você para trabalhar no combinei um denário,
Pois é, o dinheiro, eu não estou distribuindo entre vocês? Ué, não é certo eu distribuir do jeito que eu quero para atender as necessidades de todos? Né? Porque os trabalhadores da primeira hora, o olho cresceu, né? Então, o que está querendo mostrar a parábola para a gente? De repente, aqueles últimos trabalhadores que só trabalharam aquela uma horinha deram muito mais boa vontade ao trabalho do que, de repente, aqueles que ficaram o dia todo. Todos foram assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como ele viu a boa vontade daqueles últimos e como eles trabalharam, ele quis recompensar dessa forma. Então, não é a quantidade de trabalho, mas a boa vontade, como você realiza o trabalho. Isso na seara de Jesus é muito mais importante. Como você está trabalhando para Jesus? Lembra sobre o verdadeiro trabalhador de Jesus? Então, é por aí, certo? Então, tudo é da boa vontade. Então, para a gente, assim, meditar um pouquinho, porque aqui é uma conversa, né? Então, vamos refletir. Já que entendemos ali a parábola dos trabalhadores da última hora, vamos pensar. Será que com maior boa vontade eu poderia ser mais útil na minha vida? Ó, acabei de dar uma cola quando eu contei lá a parábola, não é? Eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas que são responsabilidades minhas, mas se eu desse um pouquinho mais de boa vontade naquilo que eu faço, será que eu seria ainda mais útil naquela minha responsabilidade? Vamos pensar nisso? Como é que nós estamos fazendo os nossos deveres? A gente está fazendo de qualquer jeito? A gente está fazendo por fazer? Ou a gente está fazendo de bom grado, agradecendo? A gente tem que pensar nisso também, sabia? Eu sei que nem todo dever, nem toda responsabilidade é prazeroso ou prazerosa. Eu entendo bem vocês. Estou no mesmo barco. Tem coisas que eu faço que não faço com toda alegria. Mas a gente não pode deixar de ter a boa vontade ali em fazer. E agradecer por ter a oportunidade de estar fazendo aquilo ali. Porque aquilo ali tem algum bem para nós ou para quem está à nossa volta. Então, a gente sempre pensar que a boa vontade vale muito. E é ela que pesa para Deus, vocês sabiam? Pois é. Deus avalia mais pela intenção que nós temos, que levamos no nosso coração. Pois é. Para a gente pensar nisso, né? Outra coisa para a gente pensar, já que nós conversamos até aí. O que seria necessário, então, para ser um trabalhador do Senhor? E essa já está fácil para responder, né, gente? Acho que a gente já conversou aqui bastante, está fácil, né? O que é necessário? Ah, a cola está em cima, tia Janaína, já falou de novo. Pois é. O que é necessário para ser um trabalhador do Senhor? Boa vontade, principalmente, não é? Boa vontade, querer bem ao outro, entender o outro, né? Compreender o outro e fazer tudo que nos é possível fazer, certo? Cada um tem o seu jeitinho de fazer, cada um tem as suas possibilidades, mas nós temos que ter em mente que nós devemos fazer o esforço necessário na medida que nós podemos, certo? Trabalhadores da Seara de Jesus, boa vontade em primeiro lugar. Certinho, gente? Então, vamos lá. Para a gente concluir, para não ficar muito longo a nossa aula, a nossa conversa, né? Isso aí. Porque eu estou aqui falando, mas eu estou percebendo que vocês estão respondendo junto comigo e isso é o que importa. Então, vamos lá. O que a gente tem que ter em mente dessa conversa toda que a gente teve hoje? O seguinte, quando nos predispusermos a auxiliar de boa vontade, repararam quantas vezes apareceu o termo boa vontade? Pois é. Quando nos predispusermos a auxiliar de boa vontade aquele que necessita ou trabalharmos no bem, seremos os verdadeiros trabalhadores de Jesus, certo? Lembrando, trabalhadores de Jesus não é só na casa espírita, é dentro do nosso lar, com as pessoas que ali vivemos, é na escola, com todos os que nós convivemos na escola, no curso, na rua, na casa de alguém que nós vamos fazer uma visita ou resolver algo.
Então, a seara de Jesus são em todos esses lugares. Então, nós temos que colocar, acima de tudo, a boa vontade. A boa vontade naquele que necessita, né? Porque nós precisamos trabalhar no bem sempre, certo? Assim como aquele dono lá da vinha, o que aconteceu? Ele percebeu que aqueles trabalhadores, apesar de terem começado o trabalho no final do dia, eles tinham muita boa vontade. Eles não estavam de preguiça na estrada, não é? Eles estavam querendo trabalhar, mas ainda não tinha aparecido o trabalho. E assim que apareceu, eles não perderam a oportunidade e foram lá dar o melhor para eles no trabalho. Então, meus queridos, que nós possamos dar o nosso melhor sempre em todas as situações. É fácil? Não é. Mas façamos esse esforço. Façamos esse esforço porque a recompensa vem com a nossa consciência e é entre Deus e nós. Ok? Queria agradecer a vocês a nossa conversa de hoje, que possamos, ao longo da semana, meditando, refletindo, lembrando dos conceitos que nós conversamos hoje a respeito de ser um trabalhador da seara de Jesus, a boa vontade sempre. Ok? Então, vamos fazer a nossa prece? Querido mestre, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, Senhor, e termos meditado, aprendido mais um pouco dos teus ensinamentos. Fortalece os nossos espíritos, Senhor, para que possamos seguir em frente, dando o nosso melhor, Senhor, para sermos verdadeiros trabalhadores da tua seara. Envolva cada um daqueles presentes, os que chegarão depois, ainda, Senhor, para assistir esse estudo, que possamos ser todos envolvidos na tua paz e no teu amor. E que possamos, neste momento, pedirmos a tua permissão para darmos por encerrada a nossa conversa do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês hoje. Fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau.